2, verso de número 1, quero falar sobre o anseio de uma alma que deseja Deus. E a temática dessa noite é sedentos por Deus. Você consegue repetir essa temática comigo no 3? 1, 2, 3. Sedentos por Deus. Sedentos por Deus. Salmos 42, verso de número 1. Salmos 42, verso de número 1, diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. De novo, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Assim, ó Deus, suspira a minha alma. Coloca na versão King James, agora. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Assim, ó Deus, anseia a minha alma. Sedentos por Deus. Sabe o salmo que nós acabamos de ler? Principalmente esse verso, mas todo o salmo que vai até o verso 11, fala sobre um clamor do coração de possivelmente um homem ou um poeta daquele tempo, podemos até dizer um profeta daquele tempo, que ansiava por respostas vindas de Deus. Os dois versos apontam por uma sede de um ser humano por Deus, mas todos os outros versos apontam que essa sede por Deus era o resultado de alguns questionamentos que o mundo estava fazendo, que pessoas estavam fazendo, muito provavelmente depois de alguns problemas que eles estavam vivendo. Então as pessoas se aproximavam e perguntavam: onde está o seu Deus? Por duas ocasiões, neste belíssimo salmo, há essa pergunta: onde está o seu Deus? E essa pergunta gerava no coração do salmista uma indagação, e essa indagação gerava uma tristeza. Gerava uma tristeza por ter o entendimento que Deus está no controle, mas ao mesmo tempo ter a consciência da nossa humanidade. É aquela percepção de acreditarmos, entendermos que Deus está no controle de todas as coisas, mas quando somos questionados, quando somos ali confrontados, tendenciamos, humanamente falando, a esmorecermos diante das dificuldades que se apresentam no dia a dia. Nossos lábios confessam que cremos em Deus, em todos os sentidos, mas quando nos deparamos com os exércitos do inimigo, quando nos deparamos com as dificuldades do dia a dia, parece que há uma guerra entre aquilo que é teórico e aquilo que é prático, aquilo que é confessional com aquilo que é vivencial. E naquele exato momento surge no nosso ser uma guerra. Pode ser, digo eu, talvez, uma guerra da carne contra o espírito. A carne no sentido das emoções, das percepções humanas, das falhas, das limitações, da descrença, e ao mesmo tempo do Espírito, aquilo que nos impulsiona a acreditarmos que ainda que não haja caminho no meio do mar, Deus vai abrir um caminho, que ainda que não haja nenhuma percepção das águas se acalmarem, os ventos se aquietarem, mas de alguma forma, Deus, o Senhor Jesus, de alguma maneira vai vir andando sobre as águas ao nosso encontro. Esse momento entre a fé e as experiências humanas geram, às vezes, crises internas, debates internos, guerras internas.
E eu não sei como você trata com isso, mas às vezes é melhor encarar um diabo, um demônio de frente, do que manter o equilíbrio das nossas emoções quando nós somos colocados em questionamentos. Salmista demonstra que essa guerra interna estava o levando não a questionar quem era Deus, não a questionar sobre o poder de Deus, mas constantemente lembrar das promessas de Deus. E parece que sim, por vezes não poucas, vivemos situações que de forma alguma nos leva a questionar quem é Deus, onde está Deus, mas nos traz a percepção e a necessária reivindicação das promessas de Deus, para convencer a nossa mente e o nosso coração, que ainda que as circunstâncias externas estejam indo à ruína, nosso Deus continua no trono, e Ele continua no controle de todas as coisas. São guerras que todos nós vivemos, e são reações que todos nós precisamos aprender a tomar diuturnamente. São posições que nós temos que aprender a tomar, a fazer diariamente. Eu gosto da palavra que Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche, porque parar e questionar não adiantará. Há respostas que só virão quando estivermos caminhando. Eu adoro o salmista em Salmo 126, quando diz que por mais que a alma estivesse aflita, ele continuava andando, ainda que chorando, mas tendo a certeza que o retorno seria de grandes colheitas. O viver por fé, às vezes nos leva a romper, e há de convir, corrigindo aqui, para vivermos por fé, é necessário rompermos com as limitações humanas, que diuturnamente tentam nos amarrar na terra, quando na verdade deveríamos rebentar essas amarras, para cada vez mais vivermos com a mente no céu. Não é à toa que Paulo, escrevendo a Colossos, ou carta aos Colossenses, diz: ei, vocês que foram ressuscitados, não pensai mais nas coisas daqui da terra, mas pensai nas coisas do céu. Quando nós olhamos para o Cristo, isso não arranca de nós a ansiedade, isso não arranca no primeiro momento o medo, mas isso nos dá o combustível necessário para enfrentarmos as dificuldades diárias. Isso não vai trazer, de repente, uma paz imediata no seu lar, porque a paz não depende, às vezes, só de você, mas com certeza isso vai te dar uma força para guerrear ainda mais pela paz dentro da sua casa. Logo, nós entendemos que o que o salmista está dizendo não é uma busca por uma solução imediata, mas é uma busca por uma alimentação diária. Um dia, pastor Jeremias Pereira, falando a pastores disso, as igrejas deveriam valorizar mais os seus pastores locais. E isso que eu estou falando não é fazendo uma autodefesa, é apenas uma aplicação, porque ele disse o seguinte: ainda que os pregadores que vêm às vezes nos abençoam, é o pastor que fica contigo. Ainda que às vezes os pregadores que vêm e voltam, às vezes abençoam com uma palavra abençoada, mas o feijão e arroz são os pastores locais que dão. Às vezes eles não sabem falar direito, às vezes eles não têm nem um alinhamento perfeito, às vezes eles não têm um corte de cabelo bonitão, mas olha, eles são pastores então. São aqueles que estão prontos diuturnamente a atenderem uma ligação, de manhã, à tarde, à noite ou na madrugada. São aqueles que quando há um choro estão chorando juntos, quando também há alegria eles estão se alegrando também juntos. Esse é o processo daquela alimentação diária.
trazendo o pensamento do pastor Jeremias Pereira, falando a pastores, o congresso de pastores para pastores, pastores falando para pastores. Ei, às vezes nós buscamos soluções imediatas, quando na verdade deveríamos valorizar a alimentação diária, que são aqueles momentos de comunhão com Deus, de intimidade pela palavra, de busca pela oração, às vezes aquela cereja com jejum, e às vezes aquele chantilly com votos espirituais. É aquele momento em que parece que os céus estão fechados, mas continuamente batendo na porta do céu, dizendo: julga a minha causa. São aqueles momentos que parece que nem o anjo resolve nos visitar, mas nós continuamos clamando, dizendo: Deus, abre as janelas dos céus, até que os céus se abram, eu continuarei clamando. Não tem a ver com a experiência do céu para a terra, mas tem a ver com o clamor da terra para o céu. São aqueles momentos em que a nossa fé é colocada em questionamento, que humanamente respondemos à humanidade, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimentos, e a ovelha da malhada não seja arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não tem a ver com as respostas do céu para a terra, tem a ver com a confiança da terra para o céu, não tem a ver com a voz que vem do céu para a terra, tem a ver com o clamor que sai da terra para o céu. Até quando clamaremos? Até que os céus se abram. Até quando bateremos nas portas, até que elas sejam abertas. Nós precisamos nos posicionar, orando com fervor, confiando que nosso Deus, na hora certa, mandará a provisão e a resposta. Eu não sei vocês, mas meu Jesus não falha na hora dele. Ele é pontual, meu irmão, minha irmã. Meu Jesus não se atrasa. Meu Jesus não chega depois. Ele é pontual na causa dele. Ele é pontual no agir dele. Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Podemos estar ali, à beira da fonte, onde a tradicional cultura dizia que um anjo movia as águas. Mas tem coisas que Jesus não vai mandar o anjo, porque Ele mesmo vai chegar e vai falar que eu estou aqui, eu vou te curar hoje. Eu vou te tocar hoje. Eu vou tratar o seu coração, vou tratar a sua alma, vou tratar o seu corpo. Eu vou derramar a unção que cura, eu vou restaurar o seu lar, vou abrir a porta necessária. Eu ainda não vi diante da palavra aqueles que andam espiritualmente mancando, mas andando, quando se encontram, meu Deus do céu, não vi ainda, meu irmão, uma comitiva da morte ao se encontrar com Jesus, o morto continua morto. Eis meu Jesus, ressuscita. Ele ressuscita. Diante disso, quero pontuar algumas coisas aqui. Pode ser que então o salmista estivesse dizendo: alimenta a sua sede por Deus, ainda que no tempo que você está vivendo seja um tempo árido, um tempo seco. Não tem a ver se tem abundância de água, tem a ver como abundância de sede. Não tem a ver o quanto de água tenho para matar minha sede, mas tem a ver com o quanto de sede eu tenho, e por isso eu busco as correntes de águas. Quem está entendendo isso daqui nessa noite? Por isso, meus irmãos, quero pontuar 4 verdades nesta noite. Primeira verdade: tenha um anseio pela presença. Anseie pela presença de Deus. Busque a presença de Deus, mas busque não de uma maneira religiosa, busque não de uma maneira doutrinária.
denominacional, busque de todo o seu coração, busque como sendo a única coisa que você almeja, busque como sendo a única necessidade do dia de hoje, busque como sendo a única riqueza que você almeja ganhar, busque a presença de Deus, busque a presença de Deus, busque a presença de Deus, esteja ansioso pela presença de Deus, queira mais Deus, queira mais essa presença, queira mais a visitação do Espírito do Senhor. Alguns um dia falaram, mas o Espírito habita em nós, eu creio perfeitamente nisso, eu compreendo perfeitamente nisso, mas parece às vezes, meus irmãos, que essa presença que está em nós se coloca sobre nós, e às vezes nos dá a graça ainda de se colocar no meio de nós. Eu acho que você não entendeu isso. Essa presença que está em nós, às vezes se coloca sobre nós, e às vezes nos dá a graça de se colocar no meio de todos nós. E essa é uma presença tão significativa, tão poderosa, porque muda situações, muda relatos, muda circunstâncias. Paulo era cheio do Espírito Santo, mas ainda assim ele diz que em visões o próprio Cristo ia falar com ele. Paulo era cheio do Espírito Santo, mas o próprio Jesus ia falar com ele. No site Portas Abertas diz que algumas conversões no mundo árabe se dão porque o próprio Cristo vai e se apresenta às pessoas. Nas missões, site Missões Portas Abertas pontua sobre isso. Nós precisamos entender que essa presença gloriosa, ela quer se relacionar conosco dioturnamente, e às vezes nós temos que quebrar os paradigmas da religião, às vezes nós temos que romper com a percepção denominacional, e precisamos apenas como servos de Deus, buscar a presença dEle dioturnamente. O que Deus tem para nós, quero, o que Deus não tem para nós, rejeito, mas o que Ele tem para nós hoje, eu desejo, eu quero, eu preciso, eu anseio, eu necessito disso. Um dia minha vovó querida disse, assim como você precisa beber de água todo dia, você precisa dessa presença todo dia. Nenhum casamento se mantém vivo se não houver uma comunicação, não, às vezes, mas uma comunicação diária. Ei, meus irmãos, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós buscamos, mais nós temos. Quanto nós batemos na porta, mais Ele abre a porta do conhecimento. Quanto mais nós mergulhamos nas águas do Espírito, mais o Espírito nos mostra que as águas são mais profundas, ao ponto de chegar ao momento de não conseguirmos mais nos controlar, porque é o Espírito que nos leva para uma ponta e para outra. Ei, meus irmãos, precisamos acessar esse momento, esse ambiente de espiritualidade e intimidade com Deus. Tenha esse desejo, anseio pela presença, essa presença que nos cura, essa presença que nos restaura, essa presença que nos confronta, mas essa presença também que nos ajusta. Queira essa presença. Como uma corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma tem sede de ti, ó Deus de vivo. Mas eu tenho aprendido com a vida, que às vezes quando nós queremos muito uma coisa, e eu não sei se você vê filmes, mas me permita fazer aplicação sobre os inimigos que o contexto do Salmo nos traz. Enquanto ele estava ali buscando em Deus, os homens estavam dizendo, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Vocês vivendo isso? Um dia eu estava ouvindo de um pregador abençoado, pastor Márcio Silas, meu primo, e ele estava dizendo o seguinte, que a corça buscando pelas águas é como um servo buscando as águas vivas. Mas o servo é bonito, o servo é bonito. Ele é delicado, ele tem carne boa, e existem alguns animais que o têm como alimento principal da sua dieta. E eu não sei se vocês já viram esses vídeos
Mas em momento de sequidão, os grandes animais caçadores, eles não vão às águas de forma contínua. Eles bebem e eles se maqueiam em determinados lugares, esperando as presas acessarem os lugares das águas. A saudosa Ludmila Ferber, pastora Ludmila Ferber, pontua que os piores ataques de Deus é depois que vem grandes vitórias. Piores ataques do inimigo é quando passamos por grandes vitórias de Deus, porque parece que às vezes a nossa atenção baixa, a nossa vigilância baixa, nós ficamos mais vulneráveis. Por isso, segundo a verdade, cuidado com a vulnerabilidade na busca. Buscar a presença de Deus não te dá o direito de baixar as guardas da atenção. Tenha atenção. Lembre-se que no meio de uma comida pode ter erva envenenada, há morte na panela. Não é porque você está com fome que você tem que comer em qualquer lugar. Não é porque você está com sede que você tem que beber água em qualquer lugar. Existe a fonte certa, existe a mesa certa. Não é qualquer lugar, não é qualquer ambiente, não é qualquer acesso. Existe o lugar certo para você comer da comida e beber da água. Se você for para lugares que você não conhece, você vai se colocar em vulnerabilidade. Mas sabe que coisa maravilhosa é essa? Julgando por uma experiência com Deus. Existem momentos que Deus vai nos levar a vivermos essa vulnerabilidade mesmo, porque são momentos em que estamos passando pelo perigo, mas Ele diz: e aí, você tem sede? Beba das águas. Mas eu estou em um ambiente vulnerável, eu estou em um ambiente descampado, eu estou aqui de fácil acesso. Coisas podem acontecer, situações podem acontecer, e parece que Deus nos coloca justamente nessa situação, para que nós nos lembremos que a nossa guarda não é uma guarda comum, nosso exército não é um exército comum, nosso guarda principal não é um guarda comum. Quem nos guarda, na verdade, é o próprio Deus. Quem nos protege é o próprio Deus. Quem nos apoia é o próprio Deus. Quem nos dá livramento é o próprio Deus. Parece que o Senhor nos coloca em algumas situações para que nós nos lembremos que, na verdade, o nosso desejo tem que ser em buscá-lo, porque quando estamos o buscando, Ele garante o nosso livramento. Quando estamos buscando a face dEle, Ele está garantindo a nossa proteção. Ei, meus irmãos, Ele quer que nós entendamos que o que Ele quer de nós é que nós estejamos com sede deles, não desligados, mas por sede dEle, porque na hora certa Ele promoverá o livramento, Ele promoverá o escape, Ele nos dará a unção necessária para escaparmos das mãos dos nossos inimigos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Aquele que nos guarda não tosquenejará. Sim, aquele que nos guarda não dormirá. Nosso Deus está atento, Ele está nos protegendo. Existem momentos que nós ficamos vulneráveis, mas nem por isso baixamos a guarda, e nem por isso nosso Deus deixa de nos guardar. Nosso Deus está nos guardando. Se você pode, vira para o teu irmão e fala: Deus está te guardando. Três, todavia a vigilância é importante. E se por um lado temos a confiança que Deus está nos guardando, por outro lado temos a necessidade de estarmos vigilantes de forma contínua. Nós não podemos baixar a guarda. Beber as águas às vezes nos deixa vulneráveis aos animais carnívoros, aos exércitos do inimigo. Mas sabe qual é o outro lindo dessa história? Que assim como ele é rápido, ele também tem uma audição aguçada. E ele é inteligente. Na maioria das vezes, quando ele vai para um lugar de vulnerabilidade, a corça,
ou o cervo, eles ficam contra o vento, para que o cheiro deles não propague para os inimigos. Eu acho que você já entendeu isso daqui. Nós precisamos ser estratégicos. Precisamos tirar o nosso cheiro do radar do inimigo. Precisamos crescer no secreto. Precisamos nos alimentar das águas de Deus, mas com atenção. Precisamos romper com as vulnerabilidades e estabelecermos a torre de vigilância o tempo todo. Ei, meus irmãos, Deus continuará fazendo aquilo que cabe Ele fazer, mas Ele não abrirá mão de nós fazermos aquilo que nos cabe fazermos. Tem uma torre de vigilância. Tem uma torre de vigilância. Cuidado com as suas pequenas atitudes. Cuidado com os seus pequenos olhares. Cuidado com as suas pequenas palavras. Cuidado com as suas pequenas decisões. Cuidado por onde você anda. Se desvia do mal. Não entre em determinados lugares. Não espere a coisa acontecer para reagir. Haja antes de acontecer, fechando determinadas portas. Não se permita negociar com aquilo que é crucial para Deus. Não negocie com a sua santidade. Não negocie com o seu chamado. Não negocie com a sua vocação. Mantenha-se vigilante o tempo todo. Ande de maneira correta o tempo todo. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O procedimento do crente precisa ser um procedimento relacionado com a palavra de Deus, que é santa, viva. Ei, meus irmãos, nós precisamos andar aqui na terra como pequenos cristos, precisamos vigiar o tempo todo. Feche a boca quando necessário, mas abra a boca quando também necessário. Tem momentos que nós temos que nos calar, e tem momentos que nós precisamos também falar, tem momentos que nós precisamos nos desviar, mas terão momentos que nós precisamos confrontar. Não há um estabelecimento de procedimentos para serem seguidos cabalmente, mas uma coisa é certa: em Deus nós teremos a resposta para cada situação que estivermos vivendo. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa direção, Ele que é a nossa resposta. Quando comecei a ministério, algumas pessoas, quando Deus me chamou ao ministério, o ministério do Senhor, usavam algumas situações de uma forma muito mundana e pontuavam: se foi feito desse jeito, tem que ser feito também desse jeito. Existem pessoas que gostam de manipular situações. Existem pessoas que gostam de trabalhar com aquilo que é permissivo e não permissivo, não buscam uma intimidade com Deus e por isso precisam andar debaixo de uma lei, estabelecendo: isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não buscam um crescimento espiritual, estão sempre dependendo do leite da imaturidade, não conseguem se alimentar com a carne da maturidade. Ei, meus irmãos, quando nós entendemos isso, até com determinadas pessoas, às vezes nós precisamos dar um basta e dizer: ande com a sua perna, caminhe a sua milha, vai cavar o seu poço, vai buscar a sua espiritualidade, vai crescer no Senhor, porque até hoje não há um desenvolvimento, não dá para perder tempo contigo, não dá tempo para conversar contigo. Fuja disso, fuja de certas conversas, fuja de certas rodas de conversações, fuja de certos conselhos. A Bíblia já diz em Salmo capítulo 1 que aquele que está no Senhor não anda sentado no conselho, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem conversas que nós não podemos estar ali, porque Jesus não está. Pode ser conversas com pastores, com evangelistas, com presbíteros, com apóstolos, com vice-deus, com a quarta pessoa da Trindade, não importa. Deus não está naquelas conversas, eu não posso estar também naquelas rodas. Tem amizades que não são amizades, são tribulações. Corte com isso. Tem conversas que não são edificantes, feche a porta. Com as mensagens indevidas, peça, não mande mais. E se continuar mandando, bloqueie. Não bem bloqueia a pessoa, bloqueia a mensagem. Nem sei se pode fazer isso. Eu descobri um tempo atrás que eu era bloqueado. Eu falei:
Meu Deus, me bloquearam. Vou falar igual Paulo. Eu estou preso, mas a palavra não está, filho. De alguma forma você vai ouvir. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo de número 4, fuge até mesmo dos gracejos de imoralidade. Eu sou casado, estou conversando com o casal e por isso eu tenho que conversar de intimidade? Não, filho. Olhando para minha esposa, a intimidade da minha esposa é para mim, a minha intimidade é para ela, não tem que falar para ninguém, eu também não quero saber intimidade de ninguém, não quero não. Você pode segurar no ventilador, fazer do jeito que você quer, o problema é seu. Estou nem aí para você, filho. Contigo mesmo, segura que o filho é seu, não é meu. Filho é seu, não é meu. Tenha postura, vigilância, cuidado. Vou falar mal do pastor da igreja B, segue pela misericórdia de Deus, siga o teu pastor, que está zelando por vocês. Eu sempre falo isso. Vocês já me viram falar de pastor de qualquer igreja? Já me viram falar de qualquer igreja por aí? Já me viram falar de certas políticas aí? Não. Sabe por quê? Porque eu sou um representante do reino dos céus. Eu não vou ficar guerreando contra outros pastores, com outras igrejas. Tem gente que se sente muito espiritual e começa a falar mal de pastores. Fuja dessas conversas. Meus irmãos, eu tenho aprendido uma coisa certa. O justo juiz não deixa nada passar desapercebido. E a própria palavra diz que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão buscando apenas o crescimento. Sabe de uma coisa? Existem igrejas que não são igrejas, tem placa de igreja, mas não tem espiritualidade de uma igreja, estão lotadas porque tem um bocado de gente que gosta de frequentar, consumir aquilo que está sendo propagado, mas eu não vou perder um minuto do meu dia para falar dessas igrejas e desses pastores, porque o minuto que eu vou falar deles, eu posso estar orando a Deus, pedindo: Deus, seja de misericórdia de mim, para que o orgulho não bata no meu coração, para que a vaidade, não, meu Deus, para que a vaidade não cauterize a minha mente. Senhor, conserva no meu coração o coração puro. Permita-me levantar as mãos santas todos os dias. Livra-me, Senhor, de mim mesmo, para que, pregando o teu evangelho, não me encontre falta, pregando a salvação para os outros, eu não seja eu mesmo condenado à perdição. Temos muitas coisas para fazer, e uma delas não é falar de igrejas e nem de pastores outros. Cuide da sua espiritualidade. Está muito calor aqui, deixa eu tirar isso. Cuide da sua espiritualidade. Cuide da sua espiritualidade. Seja vigilante. Obrigado. Seja vigilante. Quarto e último. Todavia, se as circunstâncias da vida não podem tirar a esperança que temos em Deus, porque não tem a ver, às vezes, com a resposta que vem do céu para a terra, tem a ver com o clamor que sai da terra para o céu. Quarto e último, temos que entender que quem tem sede tem que ir às águas para beber. Fala comigo, quem tem sede, que vá às águas para beber. É um movimento, é um rompimento, é o sair da normalidade, é o se entregar sem reservas, é o se lançar sem questionamentos, é uma busca desenfreada por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vá para as águas e beba. Só você sabe o tamanho da sua sede por Deus. Existem pessoas que dizem: eu tenho muita sede, mas às vezes no coração não estão com tanta sede assim. Mas tem aqueles que dizem: eu estou com sede mesmo. Estão desejosos mesmos. Estão prontos para pagar qualquer preço mesmo. Estão ali, movidos a uma entrega real de ir às águas, de beber dessas águas,
de acessar essas águas correntes. Quem tem sede, vá às águas e beba. As águas, elas estão brotando dioturnamente. Essas águas vivas continuam passando na igreja, elas continuam passando em nossas casas, elas continuam passando no nosso caminho, elas continuam passando nas nossas respectivas empresas, elas estão ali acessíveis a todos que têm sede por Deus, todos aqueles que querem beber dessas águas, todos aqueles que querem conhecer mais profundamente Deus. Termino, como temos falado na quarta. Quanto você quer de Deus? Você está disposto a pagar esse preço? Deus tem muito, mas você está disposto a dar muito? Você está disposto a se entregar muito? Se eu tivesse um pedido para fazer para a igreja nessa semana, tirando a oração específica da marcha de fé que nós fazemos todo dia pelo propósito específico, eu te orientaria a falar: Senhor, me dá sede para ir para as águas. E quando você sentir sede, você fala assim: Deus, me dá as águas para matar minha sede. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso dessas águas. Eu preciso dessas águas. Eu preciso dessas águas que saem do Teu trono. Eu preciso dessas águas, Senhor. Eu preciso mergulhar no Teu oceano. Eu preciso ir mais fundo nos Teus rios. Eu preciso. Não tem a ver com quem está do meu lado, tem a ver com o tamanho da sede que está no meu coração. Não tem a ver com o que posso receber, mas tem a ver o quanto eu posso me entregar. O salmista nos ensina que existem momentos de aflições que passamos, que então nós precisamos nos agarrar na esperança, mas mirarmos naquilo que estamos dispostos a entregar para Deus. Nesta noite, não sei como você acessou este lugar. Pode ter acessado de muitas formas, de muitas maneiras. Mas o nosso Deus, que é especialista em entender qualquer ser humano. Existem pessoas que vão aos psicólogos e continuam indo, que tem coisa que tem que tratar mesmo, psicológico mesmo. Mas eu acredito que nem o melhor dos psicólogos consegue entender bem todos os seres humanos. Mas Jesus consegue. Ele consegue, Ele sonda. Eu gosto de salmista Davi quando diz: Ele me sonda e me conhece. Tem uma música bonita que a irmã Severina, minha cantora sensacional, está tão linda hoje, toda de listrinha. Senhor, Tu me sondas, em voltas sobre Ti, Tua mão, sobre mim Tua mão reposa. Se me assento, me levanto, sei que também ali me ama. Se eu subo até os céus, sei que ali, e eu já esqueci a letra, vai de encontro, ali te encontro. Tal ciência para mim é grandiosa. Eu estou muito ruim, então vamos lá. Tal ciência para mim é grandiosa, não alcanço de tão alta. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Gostei da senhora, está regendo a igreja. Senhor, igreja, sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei. Sem partitura, tudo a cabeça, como uma boa regente. Mas eu quero te desafiar a ter muita sede de Deus. Há momentos que eu estou em casa, trabalhando, às vezes no carro. Eu não estou pedindo para você acreditar no que eu estou dizendo, mas é verdade. Essa presença vem tão forte, tão forte. Tem momentos que parece que eu vou desfalecer, mas eu continuo dizendo: Senhor, mais, eu preciso de mais, eu necessito de mais, eu necessito de mais.
Essa mensagem recebi do Espírito Santo conversando comigo. E foi tão forte, tão poderosa aquela presença. Eu não consigo explicar como isso acontece, mas eu posso afirmar que isso acontece, é possível. Não tem a ver com merecimento, não tem a ver se falamos certo? Não tem a ver se somos perfeitos, nós não somos. Mas tem a ver com uma fome por Deus. Tem a ver com o tamanho da sua sede por Ele. Ó querido Espírito Santo, envolve-nos com a Tua presença.